Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Abri aqui no item 10, cujo o título é Sentimentos Fraternos. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Paulo diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E sobre essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, Emmanuel discorre da seguinte maneira: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusam a si mesmo pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. É uma lembrança de Paulo, naquela época, que estavam em desarmonia os primeiros cristãos, né? E que Paulo chamava ali a responsabilidade para que parassem de se criticar uns aos outros e se mirar no espelho de Jesus, que é o espelho que todos nós precisamos e acreditamos que é a única forma de nós sermos úteis e caminharmos para o nosso progresso espiritual. Isso há mais de 2000 anos, parece que não mudou muita coisa, ainda vivemos em guerra uns contra os outros, né? Mas que possamos pegar esse exemplo de Paulo, refletirmos sobre ele e mudarmos nossos comportamentos e nos ligarmos exatamente naquilo que Jesus nos recomendou: amai-vos uns aos outros. Nesse espírito de fraternidade, então, é que nós, com o nosso pensamento voltado ao Pai, pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião pública do nosso grupo fraterno Francisco de Assis,
e pedimos a assistência dos bons espíritos, sob o comando do Mestre amado Jesus, de Maria Santíssima, desses espíritos abnegados no bem, a fim de que nossa reunião transcorra num clima de perfeita harmonia e paz. Que os nossos mentores amigos se aproximem de nós e nos intuam e nos façam compreender melhor essa doutrina consoladora, esclarecedora, essa doutrina de amor, cujo lema principal é o nos amarmos. Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. E nós temos que nos esforçar para chegarmos a essa situação, a esse grau de evolução. Que todos aqui sejam, nesse momento, beneficiados com as bênçãos do céu, que os nossos irmãos que se encontram em dificuldade de toda ordem sejam atendidos, aqueles cujos nomes se encontram nesse caixote, que estejam passando por momentos de dificuldade, que os nossos pensamentos levem esses rogos por eles, a fim de que eles obtenham êxito nos seus pedidos. Também os nossos irmãos que já partiram para a pátria espiritual sejam beneficiados e sejam atendidos e recebam o atendimento necessário, o encaminhamento para que possam continuar a sua caminhada. Que essa paz envolva a todos eles, envolvendo a nós também. Que todos sejam amparados. Muita paz para todos eles, para nós também. Vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Flávio Teles, que é da União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes, e também da SPLEB, que todos conhecem, Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille, que foi dirigida por muito tempo pelo pai dele, o Marcos Vinícius, por uma outra grande figura também que nós tivemos o prazer de conhecer, o Antônio Mileco, Luiz Antônio Mileco, né? E que agora quem está presidente é o nosso amigo aqui, né? E uma outra coisa que eu soube dele, acabei de saber agora, é que ele faz aniversário junto comigo também. Então, é mais um a somar com César. E ele já me deu mais 2 nomes de pessoas que faz aniversário. Então, eu tinha uma pessoa como referência fazendo aniversário comigo, agora já tenho mais 4. Obrigado, mestre Joel. É uma satisfação voltar a essa casa. Como o mestre Joel falou, papai veio algumas vezes fazer estudo aqui para vocês. Mas como eu falei da outra vez, o Flávio é diferente do Marcos Vinícius. Primeiro, porque são espíritos diferentes. Apesar de já vir algumas encarnações juntos, eu e ele, sou bastante diferente do Marcos. Porque o Marcos, essa pessoa que eu tive a satisfação e o prazer de estar na minha vida durante 60 anos, ele era um orador espírita. O Flávio não é um orador espírita. O Flávio é um divulgador da doutrina espírita. Ele pode também ser taxado, às vezes, como pesquisador, porque eu adoro pesquisar sobre a doutrina espírita, procurar dentro dos livros as informações quando a gente é solicitado para fazer algum estudo sobre a doutrina espírita. E nos foi pedido para que a gente trabalhasse hoje a questão da progressão dos espíritos. E aí, quando o mestre Joel tirou essa lição aqui do Pão Nosso, falei, não, eu não quis trazer o Pão Nosso, porque quando a gente vai pesquisar, né, pelas palavras-chave, dá umas dicas. E o Pão Nosso foi um dos livros que tinha algumas páginas que a gente podia
juntar. Mas mais do que isso, essa lição mexe com a gente por conta do que tem acontecido no planeta Terra ultimamente, principalmente nos últimos 15 dias. Ontem, lá na Esplebe, por conta de uma solicitação da espiritualidade, nós fizemos uma prece pela paz. A Esplebe tem essa conexão com a questão da paz já há muitos anos, porque existe um grupo chamado Grupo Amigos da Paz, idealizado por Luiz Antônio Mileco, e que ele se reúne a cada 15 dias, hoje de maneira virtual, antes ele era presencial lá na Esplebe, para vibrar pela paz. E os 3 mentores desse grupo, pessoas assim, simples. Primeiro é um tal de, que há 2000 anos, teve entre nós, um tal de Jesus, né? Depois, um outro, também que teve entre nós, já mais para frente, já no século XX, Mahatma Gandhi. E depois um outro, já mais para o meio do século XX, que foi Martin Luther King. 3 espíritos de um valor e a gente ainda poderia incluir Francisco de Assis nesse grupo. E aí, nessa prece, a espiritualidade mandou uma mensagem e falando da importância nossa de rezar pela paz naquela região onde o mestre nasceu. E aí, quando nosso irmão Joel fala nessa lição que o bem é essa aqui, né? Essa aqui, né? Sentimentos fraternos, nessa parte onde Paulo nos exorta a caridade fraternal, e depois logo Emmanuel nos fala sobre ainda, cadê? Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no edifício do cristianismo, o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Não precisa nem ser seguidores do Cristo, seguidores de Deus. Os nossos irmãos judeus acreditam em Deus. Os nossos irmãos radicais do Islã também acreditam em Deus. Só que eles acham que Deus, diferente do Deus que nós acreditamos, que Deus é sectário. Deus prefere uns a outros. Mas a gente não tem que se envolver nisso. Nós temos que rezar pela paz universal. Nós temos que preservar o que o mestre falou: amai-vos uns aos outros. O próprio Mahatma fala que se tudo que Jesus tivesse trazido fosse jogado fora e só um ensinamento preservado, era amai-vos uns aos outros.
Porque na hora que a gente respeita o nosso irmão, a gente está se respeitando. Porque o que ele fizer contra mim, se eu respeitar, é a posição dele. Eu não tenho que me deixar abater. E aí o Flávio está falando, e ele tem que voltar para o estudo. Mas o estudo nos fala da progressão dos espíritos. O que isso tem a ver? Só tem a ver, né? Se nós ainda temos essa belicosidade dentro de nós, é porque a gente ainda não progrediu, né? Para fazer esse estudo, e aí eu me vali bastante do amigo Allan Kardec, e esse estudo fala em algumas coisas que a doutrina espírita tem como base. A primeira é o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não é o outro que é responsável por isso. Somos nós. Nós escolhemos. Nós é que decidimos ir por este ou por aquele caminho. Segunda coisa, a questão da reencarnação. Nós vamos voltar e vamos colher os frutos do que fizermos hoje. E outra coisa que a doutrina espírita fala é sobre o progresso. Todos nós vamos chegar à perfeição. Todos nós. Nós vamos evoluir. Não vamos ficar atolados nos erros. Uma hora, nós iremos avançar. E todos, o mestre fala, todos. O mestre fala que nos aguarda, vai esperar todas suas ovelhas, mesmo aquelas que estejam desgarradas. E aí, antes de entrar nas nossas questões, da 114 a 127, vamos lá. No dicionário que a SPLEB publicou, e é uma pena que a gente não tenha previsão de voltar a publicar, porque, graças a Deus, hoje tem, inclusive, um dicionário muito bom, que é do Palhano Júnior, Dicionário de Doutrina Espírita. Livre-arbítrio, liberdade de pensar, de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 843. Reencarnação. Volta do espírito à vida corpórea. Pluralidade das existências. Então, cada um de nós irá retornar a este ou a outro planeta tantas vezes quanto forem necessárias para a nossa evolução. Isso tem a ver com a progressão dos espíritos. E aí ele ainda continua aqui e nos fala assim:
sobre a questão da morte, porque a morte não existe, a gente sabe disso. Então, se a gente voltar à primeira questão que eu falei, dos nossos irmãos que estão brigando lá onde Jesus nasceu, ou os nossos irmãos que estão brigando lá na Ucrânia, irmãos que moram naquela região há milênios, antes de existir União Soviética, antes de existir Rússia, a Ucrânia era uma grande província. E as pessoas estão lá se matando. Os irmãos já tem mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, se a gente for pensar na África, várias nações em guerra até hoje, e a gente vem para cá e as pessoas aqui no Rio de Janeiro se matando também. No Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, nós ainda não evoluímos. E aí vamos ver o que os Espíritos nos falam sobre progresso. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas, mais. Questão 781. Mas na 780, como a gente vai entrar nas perguntas, nos fala o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. A nossa sociedade hoje em dia é extremamente tecnológica. Estamos aqui aproveitando essa tecnologia para chegar a mais lares. Mas o que a gente faz dessa tecnologia também? A gente faz muita coisa errada. A internet tem muita coisa errada. Tem uma área chamada Dark Web que tem muita coisa ruim. Mas isso é o nosso livre-arbítrio mal utilizado. Na questão da pluralidade das existências, eu separei a questão 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por graus intermédios? Essa questão Kardec faz de novo, porque essa é a 192. E aí a gente vai voltar para as questões de hoje, que começam na 114, na progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Kardec, como um grande pesquisador, se a gente for estudar realmente, e aí nosso irmão Joel lembrou que antes dessa reunião tem o estudo do Livro dos Espíritos, as pessoas podem e devem estudar o Livro dos Espíritos, como as outras obras, porque a doutrina espírita se diferencia das outras religiões por conta da necessidade do estudo, para que a gente possa entender essa doutrina, entendendo, a gente se modificar e começar a agir de maneira diferente. Porque agindo diferente, nós estamos nos modificando e dando a oportunidade para que outros
se afinizarem conosco, possam também mudar. E aí, Kardec responde essa 114. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando, passam por uma ordem inferior para outra mais elevada. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, olha o progresso aí no meio, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. E aí a espiritualidade faz essa revelação para a gente. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, depende de quem? De cada um de nós. E aí a gente volta lá para 192. Sem passar por outros graus intermédios? Não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isto não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa-se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhes serão as provas que se seguirem. Depende de nós. A progressão depende de cada um de nós. Como vai ser esta, ou seja, pegando o que definimos para fazer nessa encarnação e passando por ela sem murmúrio, e melhorarmos para a próxima não ter tantas dificuldades. E aí essa questão da progressão dos espíritos, tem um livro que eu adorei. Minha mãe era uma ledora compulsiva e sempre comprava muitos livros, e nós nos beneficiávamos bastante disso. E eu também sempre gostei muito de ler. Hoje em dia eu estou até meio, estou perdido
não perdido totalmente, eu estou perdido numa disputa que eu faço com a minha filha, de quem lê mais. A gente fez essa disputa saudável de ver quem lê mais livros durante um ano. Esse ano eu estou perdendo para ela. E essa é uma boa coisa que eu consegui passar para a geração seguinte, né? E aí mamãe comprou um livro, e eu adorei esse livro quando li, e eu cito sempre quando a gente fala sobre esse assunto da progressão dos espíritos, que é um livro chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, são 17 encarnações de um espírito que foi evoluindo. E ele faz pequenos resumos dessas 17 encarnações. Se eu não me engano, é a editora do Clarim e é psicografia de Caibar Schutel. É um livro muito interessante. Outro livro que eu tive a satisfação de ler também com a ajuda da mamãe, e acabou depois, eu gostei tanto do livro que ela acabou me dando, é o livro O Exilado, que são várias comunicações de espíritos que passaram pelo grupo que o nosso companheiro Hermínio de Miranda tinha, de desobsessão, e ele, alguns dos espíritos que lá passaram, deixaram histórias que ele nos relata. E aí, uma das questões tem a ver com essa 192, da necessidade da gente evoluir mesmo quando a gente ficou muito tempo na erraticidade. E nesse livro ele cita um caso de um irmão que estava na erraticidade, no lado sombrio, negativo, e é indagado há quanto tempo ele estava nessa região. E aí ele diz para o mentor da reunião que era desde a Atlântida. Então nós podemos permanecer na erraticidade durante muito tempo. Mas isso não impede que depois a gente dê um salto de qualidade. Então todos nós vamos evoluir, vamos chegar à perfeição. Nessa 115, Kardec ainda faz uma outra indagação aos espíritos. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, todos nós chegaremos à perfeição. O problema é que cada um de nós chegará no seu tempo. Mesmo aqueles casais que viveram longos períodos juntos nesta encarnação, muitas vezes no plano espiritual não ficarão tão juntos por conta da evolução de cada um já ter mais ou menos tempo. Então, é importante, nós aqui chegamos sozinhos e retornaremos ao plano espiritual também sozinhos, mesmo que desencarnemos na mesma ocasião.
Eu e o mestre Joel nascemos na mesma data, em épocas diferentes, às vezes não tão distantes de anos. Mas se desencarnarmos no mesmo dia, a nossa evolução será totalmente diferente, porque cada um de nós tem uma história por trás e pregressa. Além disso, nessa encarnação, poderemos ter feito coisas que nos adiantaram ou nos deixaram estacionados. Haverá espíritos, na 116, que se conservem eternamente nas ordens inferiores, que é o caso desse irmão que estava lá na Atlântida? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Nós, que somos pais, responsáveis, nunca vamos querer que aquela criança, aquele que está sobre nossa responsabilidade, fique de castigo para sempre. A gente não faz isso. O Pai, que é infinitamente justo e bom, ia ser diferente? É só a gente pensar um pouquinho, né? Não dá para achar que esse Pai, que é infinitamente justo e bom, é mais rigoroso do que nós mesmos. Na 117, ele nos diz: depende dos espíritos, então, o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante ou mais arredia? É o que acontece. Durante um tempo da minha vida, eu fui professor de matemática e agora, depois de aposentado, eu virei professor de pós-graduação. E a gente vê isso nos nossos alunos, sejam os pequenininhos lá, os jovens, em relação ao ensino da matemática, seja os jovens agora no ensino das coisas da natureza. Aqueles que têm mais dificuldade demoram mais tempo a aprender. Outros já, inclusive, vislumbram coisas até que você não tinha pensado. Aquele que diz assim para você: isso aí eu não vou entender. Enquanto ele não mudar de atitude, ele não vai entender mesmo. Seja em qualquer área do estudo ou da vida. Quantos de nós já não esteve de mal com Deus? Nessa encarnação só. Estou falando nas outras, não. Nas outras a gente... Mas quantos de nós, às vezes, não falou: poxa Deus, por que isso aconteceu comigo? Todos nós. Porque a gente ainda é imperfeito. A gente se acha muito civilizado, mas tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que fala: civilizado vocês? Eu brinco que
Durante muito tempo eu achei a doutrina espírita assim, uma doutrina muito séria, que não permitia determinados tipos de comportamento, pessoas fazerem uma brincadeira numa explanação, uma música mais alegre. Aí, eu sempre, como eu falei para vocês, eu sempre gostei de livros, né? E aí a gente foi na livraria da FEB. E aí tinha um livrinho, Anedotas do Além. Anedotas do Além? Espíritos diversos. Várias coisas gracejando. Aí eu comecei, né, passar do tempo, a gente começa a estudar sistematicamente o Livro dos Espíritos. E aí a gente vai vendo que várias vezes eles brincam com Kardec. Poxa, Kardec, você vai fazer essa pergunta de novo? Eles fazem isso. Não com esse tipo de linguajar, mas era com o linguajar daquela ocasião. Eles brincam. Pô, não adianta você querer saber mais que você não tem condição de entender. Eles estão brincando com a gente, porque a gente ainda é muito imperfeito para entender determinadas coisas. A gente ainda tem que comer muito feijão com arroz. Quando eu escutava isso minha mãe falar, você ainda tem que comer muito feijão com arroz para entender tudo. E é isso. E aí, na 118, podem, é uma das coisas que nós muitas vezes falamos. E aí Kardec pergunta, podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que eles distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não anda para trás, não retrograda. Então, a gente fica achando, que aquele irmão tinha tanta potencial, mas se enveredou em tal coisa e fez tanta besteira. Ele vai andar para trás. Vai ficar parado. E vai ter que se recompor com a lei para depois avançar. Mas isso não impede que, como a gente leu, a nossa vida enquanto espírito é infinita, eles, inclusive, possam nos passar. Porque a gente pode, né, andar com passos de formiguinha. E eles avançarem de passos de uma lebre, de um coelho, de um guepardo. Ninguém vai dar saltos. Na pergunta anterior já fala isso. Mas eles podem acelerar a sua evolução. Não podia Deus, Kardec também, de vez em quando pegava pesado. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? E aí que eu falo também que os espíritos brincam, né? Olha a brincadeira que eles fazem. Se Deus houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdades entre eles existentes é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus na escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, cada um de nós tem uma tarefa a cumprir.
por mais pequena que ela seja, cada um de nós tem uma tarefa. Às vezes a tarefa é ajudar somente aquele que chegou para a gente e que precisava evoluir. No livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz fala para ele que irá reencarnar para ajudar na evolução do pai do André e nas duas irmãs que ele atraiu e que viraram suas amantes. E ela as teria como filhas. Para quê? Ela não precisava, mas ela se sentiu responsável para ajudar aqueles espíritos. Nós dissemos muito sobre a questão da transição planetária. Hoje em dia se fala bastante disso. Alguns autores espíritas nos falam que a transição planetária começa quando Cristo vem à Terra. Outros autores espíritas nos falam que a transição planetária começou com a vinda do Livro dos Espíritos. E outros que ela começou, de repente, na década de 60. Não sabemos ao certo qual é exatamente essa. Mas nós estamos num processo. Porque a gente quer que a transição seja no nosso tempo. E isso não é verdade. É no tempo de Deus. As coletividades precisam evoluir juntas. E aqueles que ficarem em desarmonia com o planeta serão levados para outros planetas para lá continuarem a sua progressão como espíritos eternos. Foi o que aconteceu com os nossos irmãos que vieram para a Terra provenientes de Capela. Eles vieram para cá porque o planeta deles estava em transição e eles não se afinizavam com a energia mais do planeta, e eles vieram para a Terra para continuar seu processo evolutivo e alavancar, ou seja, ajudar no crescimento dos espíritos que estavam aqui no planeta Terra. Então, gente, a nossa questão é vibratória. Cada um de nós tem que estar sintonizado. Lembram daquela pedida? Vigiai e orai. Isso mantém a nossa sintonia no bem, e essa sintonia nos leva à conexão com o plano espiritual e também nos possibilita essa ganho de energia ser transformado em coisas boas para outros lugares. E Kardec ainda faz uma referência aqui. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz cada um de seus soldados um general? Ou por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e espiritual há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada, ou seja, a vida social,
e nem sempre permite ao homem que suba todos os degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. O mestre não falou isso para a gente? Todos vós sois deuses, ou seja, a gente tem a possibilidade de ser Deus, ou seja, espírito superior como ele, Cristo, era, e que todos nós poderíamos chegar à perfeição dele, mas depende de cada um de nós. Todos nós chegaremos à perfeição, mas cada um no seu tempo. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E essa é uma grande verdade, né? Não existe o mal. Existe a ausência de bem. Como não existe a escuridão. Existe a ausência de luz. Quando num lugar extremamente escuro entra um faixe de luz, aquele lugar se ilumina. E é isso que os espíritos querem da gente. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Olha aí o livre-arbítrio. Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. O problema foi como a gente levou as nossas vidas antes e nessa. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não tinham consciência de si mesmos, gozar de liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde vêm essas influências que sobre ele exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que os intentou simbolizar quando a gente fez a figura de Satanás, né? Ou do demônio, ou do inimigo. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-os a sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moral. E aí Kardec ainda nos fala: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-lo às crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais,
necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ou seja, já vem, né? Cada criança que nasce já é um espírito que está reencarnando. Enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mal, tem todas as tendências e toma uma direção por efeito do seu livre-arbítrio. E aí eu volto para finalizar com o que a gente fez na abertura, a menção ao conflito, né, que hoje acontece em vários lugares do mundo, mas ultimamente no local onde o Cristo esteve, e que está na lei de destruição, capítulo 6, parte 3 do Livro dos Espíritos. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio ou a morte de crianças seja um costume consagrado e esteja consagrado na legislação? E aí a gente pode dizer que esse infanticídio, seja genérico, é a morte de crianças. O que a gente tem visto nessa guerra? As bombas caem e matam crianças. Foi uma das notícias que mais chocaram, né? Caiu numa escola, caiu num hospital e mataram crianças. Esses povos não são tão desenvolvidos intelectualmente? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que tem muito vivido sem se melhorar, apenas sabe. E aí, para terminar, a gente vai ler a questão 793 da Lei de Progresso. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede que estáis adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e omitido maravilhosas invenções? Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o de dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade houver de banido vícios que o desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Que a gente possa meditar isso no domingo, para que a semana que se inicia, a gente possa fazer essa reflexão e lembrar da música que eu adoro, do nosso irmão Nando Cordel, A Paz do Mundo, e ele num verso diz: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então não adianta a gente querer a paz do mundo se nós não estamos em paz. Cada um deve fazer essa pequena reflexão. Eu estou em paz comigo,
com os meus irmãos que vivem ao meu redor. Muito obrigado. A gente agradece aqui ao nosso irmão Flávio por mais esse estudo da nossa doutrina, em partilhar conosco o seu aprendizado. Eu vou aproveitar, ele falou da mãe dele, que a mãe dele incentivou ele a ler. Ela era uma ledora também, Dona Dulce, né? A Dona Dulce não só lia, como contava o que ela lia, especialmente para o marido dela, para o Marcos Vinícius, pai dele. E era interessante que o Marcos Vinícius, às vezes a gente conversando, ele contava para mim uma peça de teatro que ele foi ver. Ele dizia: Joel, você precisava ver aqueles atores e atrizes, a maneira deles se expressarem, a forma que eles se vestiam, o cenário. E eu cá comigo, como é que o Marcos Vinícius sabe disso tudo, se ele não enxerga? Pois os olhos dele era a Dona Dulce, a sua esposa. Ela narrava tudo o que estava se passando na peça, bem detalhadamente, e ele contava assim como se ele tivesse visto de fato. E de fato ele viu com os olhos dela, né? E ele contava nos mínimos detalhes. E, Joel, você precisava ver aquela cena, né? Então, é uma coisa assim que mexe, né, com a gente. E daí, por que ela tem passado a mania de ler, a boa, né, a mania de ler para o filho? Exatamente por causa disso, porque ela não só lia, mas ela passava também o que ela lia para os outros, especialmente para o Marcos Vinícius, né? E esses são dois espíritos que com certeza continuam juntos na espiritualidade, trabalhando, estudando, porque ela se faz presente, e ele também, no nosso ambiente. E ela, quando se foi para a pátria espiritual, o Marcos também não demorou muito, né? Quase 2 anos, né? Então, com certeza, eles continuam juntos, trabalhando na pátria espiritual e fazendo novos leitores, né? E que eles possam intuir também a gente aqui nos nossos estudos, que, como nós sabemos, tem uma equipe de trabalhadores espirituais que frequentam não só a reunião pública, que é uma reunião de estudo, mas todas as reuniões de estudos, intuindo não só aqueles que falam, mas aqueles que ouvem também, para que captem melhor os ensinamentos que são passados. E era essa homenagenzinha que eu também queria fazer à Dona Dulce, porque era ela que me atendia quando eu ligava para marcar palestra com o Marcos Vinícius, e ela sempre atendia a gente assim, de uma maneira doce, né? E quando eu ia lá também para pegar o Marcos Vinícius, para trazer ele para fazer as palestras, também era muito bem recebido por todos, inclusive aquelas menininhas que eu via lá, filha do Wallace com a Lívia, que eu via muito, que estavam lá, né? Hoje já são tudo grandes, já formados, né? Uma menininha bonita, o rapaz também, um rapaz bonito, todos dois lourinhos. O rapaz já está crescido, eu já tive a oportunidade de vê-lo lá no Bota no Pão, né? Ajudando a mãe algumas vezes. A menina não, a menina ficou mais dedicada aos estudos, mas era essa uma pequena homenagem também que eu gostaria de fazer para eles, que nos têm nos ajudado há muito tempo, desde 1900 e alguma coisa, que eles vêm nos ajudando. Então, nós agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade de estudo aqui na nossa casa, agradecemos aos mentores do nosso irmão Flávio, agradecemos ao Mestre Amado Jesus, que coordena todas as reuniões voltadas ao bem, agradecemos ao nosso patrono Francisco de Assis, a Bezerra de Menezes, a João Clemente Sobrinho, a nossa irmã Geralda, que esteve no comando da casa e fundou essa casa e teve nesse comando
por décadas e continuam na espiritualidade, trabalhando pelo nosso grupo. A todos aqueles que por aqui passaram, nós agradecemos e que as bênçãos de Deus possam ser estendidas a todos aqueles que estejam nesse momento com o pensamento voltado à nossa casa. Que todos sejam beneficiados, amparados e iluminados com a luz do Mestre amado Jesus. Que nos amemos conforme Ele nos recomendou. Muita paz para todos, muito obrigado, graças a Deus.